Oi, pessoal! Numa aula anterior a gente tinha visto já os polinômios de Lagrange, que é uma base muito apropriada para a gente resolver o problema de interpolação. Nessa aula de hoje eu quero usar essa base para de fato resolver dois problemas de exemplo. Então vamos relembrar um pouquinho aí sobre como era construída essa base, quais propriedades que ela tinha. Polinômios de Lagrange são construídos associados a cada um dos nós de interpolação. Então, o j-ésimo polinômio de Lagrange, que está associado ao nó xj, tem a propriedade bem específica de que em xj ele vale 1 e nos outros nós de interpolação ele vale 0. Com essa propriedade, escrevendo o polinômio interpolador como uma combinação linear dos polinômios de Lagrange, a gente viu no vídeo passado que esses coeficientes aqui, os coeficientes da combinação linear, diretamente são os valores amostrados que você quer interpolar. Então a expressão do polinômio interpolador fica muito simples de ser escrita em termos dessa base dos polinômios de Lagrange. Tanto aqui a expressão do polinômio de Lagrange, né, ele é construído como um produto desses monômios, x menos x0, x menos x1 até x menos xj menos 1. O j-ésimo polinômio de Lagrange não tem o monômio x menos xj, e depois tem todos os outros produtos até x menos xn. E o denominador é a mesma coisa que está no numerador, só que avaliado em xj, de maneira que quando você coloca xj aqui, numerador e denominador são iguais e, portanto, o polinômio vale 1 no xj. Então vamos usar esses polinômios agora aí para resolver dois problemas de exemplo. Então vamos construir um polinômio interpolador para a função raiz quadrada, usando como nós de interpolação os pontos 1, 2 e 4. Então, como nós temos 3 pontos, esse vai ser um polinômio de grau 2. Olha lá, então, o primeiro termo dele é como coeficiente o valor que a função assume no primeiro ponto de interpolação, que é o 1, produto daquelas diferenças, x menos todos os pontos de interpolação, exceto o primeiro, então fica x menos 2, x menos 4, e embaixo a mesma coisa que está em cima, avaliada no primeiro ponto de interpolação, que é o 1. Então, menos 2, 1, menos 4. Esse é o primeiro polinômio de Lagrange com o seu coeficiente. O segundo polinômio de Lagrange, x menos 1 vezes x menos 4, sobre 2 menos 1, 2 menos 4, vezes a função em 2. E o terceiro polinômio de Lagrange, a função no terceiro ponto, que é o 4, x menos 1, x menos 2, 4 menos 1, 4 menos 2. Então pronto, o polinômio já está escrito aqui, a gente pode pegar e substituir alguns desses valores para ficar com uma expressão agora mais simples. Então substituindo aí, fazendo as contas dos denominadores e substituindo os valores de função em 1, 2 e 4, está aqui, essa é a expressão do polinômio interpolador. Se você quiser, você ainda pode até distribuir tudo aí. Então, veja que resolver o problema de interpolação foi simples, né? É só uma questão de realmente escrever a expressão do polinômio interpolador usando a base de Lagrange. Será que esse polinômio interpolador aí é uma boa aproximação para a função raiz quadrada de x dentro desse intervalo de 1 a 4? Olha o gráfico da função raiz quadrada, que está tracejado aqui, e o polinômio interpolador que está em vermelho. Então, em destaque aqui, esses aqui são os 3 pontos onde a gente fez a interpolação, né? E dá para perceber que o polinômio interpolador até que ficou bem razoável, bem parecido com a função, né? Vamos fazer mais um exemplo, mais um exercício agora. Nesse exercício agora eu quero aproximar o valor da função seno em 1. E eu tenho aqui um tabelado o valor da função seno em algum daqueles ângulos notáveis apenas. Eu quero usar para isso um polinômio interpolador de grau 2, no máximo 2. E depois vou só fazer a diferença entre o valor que eu encontrar com o polinômio e o valor do seno mesmo, para ter uma noção se o erro que eu cometi foi grande ou não, certo?
Então, a primeira questão que nós vamos ter aqui é que, como eu quero resolver esse problema usando um polinômio interpolador de grau 2, então eu tenho que escolher 3 pontos para fazer a interpolação, né? Aqui na tabela foram dados 4, mas eu vou usar apenas 3. A primeira pergunta é quais 3 pontos eu vou usar. Percebe que o 1, esse valor x igual a 1, está perto do π sobre 3. É um pouquinho menor do que π sobre 3. Então, o ideal para você fazer essa interpolação, para você ter o menor erro possível, é usar os 3 pontos mais próximos do 1 na hora de fazer a interpolação. Seriam esses 3 aqui. O 0 já está bem longe, né? Então vamos resolver esse problema aqui no Octave agora. Okay? Vamos construir o polinômio interpolador então na forma de Lagrange. Ele vai como coeficiente o valor do seno em π sobre 4, x menos todos os pontos de interpolação, exceto o π sobre 4, dividido pelos mesmos produtos do numerador, só que agora avaliados em π sobre 4. O próximo polinômio de Lagrange vai como um coeficiente de seno em π sobre 3 agora, né? Vezes os produtos x menos π sobre 4, x menos π sobre 2, dividido por π sobre 3 menos π sobre 4, e por fim o último, o valor do seno em π sobre 2 é 1, tá aí, essa é a expressão do polinômio interpolador. Para saber agora qual é a nossa aproximação para o valor de seno em 1, eu tenho que calcular esse polinômio em 1. Né? Então ele forneceu esse valor de 0,84. O valor de seno em 1 deu 0,84,147. A diferença entre eles, π de 1 menos seno de 1, ficou da ordem de 4, 10 a menos 4. Como nós estamos no Octave, calcular P de 1 foi simples nesse caso, né? O Octave tem essa facilidade de você pedir o valor da função em 1 e ele faz a substituição desse 1 na expressão que você tinha digitado, mas se tivesse que fazer essa conta na mão, você de fato teria que calcular esse monte de subtrações e produtos que compõem aí a fórmula do polinômio interpolador. Para concluir, queria destacar então 2 pontos. Talvez vocês tenham percebido com esse último exemplo que escrever o polinômio interpolador é simples, apesar de trabalhoso, mas para avaliar o polinômio interpolador, se você tiver que fazer essa conta na mão, de fato você tem que calcular um monte de produtos, subtrações, divisões, né? Mesmo nesse exemplo pequeno, que era um polinômio de grau 2, a gente já tinha que fazer um monte dessas de operações. A gente pode fazer a conta em geral, né, de quanto custa avaliar o polinômio interpolador quando escrito na forma de Lagrange. Eu recomendo que você faça essa conta, é simples, pega a expressão do polinômio de Lagrange, conta quantos produtos e subtrações, divisões aparecem, e você vai ver que a avaliação desse polinômio é da ordem de n ao quadrado operações, que é bastante. Né? Uma outra característica da expressão do polinômio escrito nessa base de Lagrange é que, dependendo dos valores dos pontos de interpolação e do valor x onde você está avaliando o seu polinômio, rapidamente a gente pode chegar numa situação de overflow ou underflow. Como nós temos uma sequência de produtos grande em cada polinômio de Lagrange, né, x menos x0, x menos x1 até um x menos xn, só pula 1, né?
Se o x, onde você está avaliando, está perto lá do xn, todos os monômios do começo são diferenças grandes, né? Porque o x está lá no final. Então, pode ser que você, ao calcular o polinômio de Lagrange, esses produtos iniciais, você gere um overflow, ou seja, esse produto cresce acima do maior número representável da máquina. E tem o contrário, se o x está perto do x0, todos os produtos iniciais são muito pequenininhos, e daí você pode gerar um underflow. Em qualquer um dos dois casos, ou overflow ou underflow, depois que você atingiu esse problema, não tem mais salvação, não tem como recuperar. Então essas são dificuldades que parecem que o polinômio escrito na forma de Lagrange tem. O que acontece é que, na verdade, essas dificuldades não são inerentes ao polinômio de Lagrange, escrito na forma de Lagrange, mas sim a maneira como nós calculamos os polinômios de Lagrange. Se você reparar no último exemplo que nós fizemos, né, esse do seno, vários monômios apareciam mais de uma vez. X menos π sobre 4 aparecia no segundo polinômio e no terceiro. X menos π sobre 2 aparecia no primeiro polinômio e no segundo. Mesmo os coeficientes do denominador também se repetiam, às vezes com trocas de sinal. Então, uma maneira mais inteligente de fazer essa conta é tentar colocar esses termos que estão em comum em evidência para simplificar a conta. E quando você faz isso, você chega numa outra forma de calcular também o polinômio de Lagrange, mas que não tem essas dificuldades, que não é nem caro de avaliar e não corre o risco de gerar overflow ou underflow. Sobre essa forma, a gente faz um vídeo, eu vou discutir isso num vídeo separado aí, né? Ok? Então, isso era o que eu queria apresentar para vocês hoje, ou seja, 2 exemplos de como resolver problemas usando o polinômio de Lagrange. Podem usá-lo, não tenham medo, para resolver problemas na mão ou para sair com uma expressão fechada para o polinômio interpolador. O polinômio de Lagrange funciona muito bem, pode usar sem problema. Ok? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.